Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é João Rocha e hoje eu vou ensinar você a descobrir o sexo dos seus filhotes de calopsita. Vem comigo. Hoje eu trouxe esse vídeo um pouco mais técnico, um pouco diferente dos outros vídeos que tem no canal, mas é para responder uma dúvida que eu tenho certeza que muitos de vocês têm e muitos de vocês não sabem que é possível descobrir o sexo de uma calopsita, e não só de uma calopsita, mas de diversas espécies de aves, sem sexagem, de uma forma que te dá 100% de certeza, tá? É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então vamos aqui para a apresentação, vai ter alguns slides aí para facilitar e ficar mais didático para vocês, tá bom? Como saber o sexo da sua calopsita? O primeiro conceito que a gente precisa entender, antes de fato ensinar vocês a forma de fazer isso, é um conceito chamado dimorfismo sexual. O dimorfismo nada mais é do que a diferença de forma, tá? A diferença morfológica entre um indivíduo e outro. Então, quando a gente fala de dimorfismo sexual no reino animal, a gente está falando de diferença entre machos e fêmeas. Isso não acontece somente nas calopsitas, isso acontece em diversas espécies no reino animal. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, os leões, em que a característica principal dos leões, que é a juba, nada mais é do que um dimorfismo sexual que está presente nos machos e nas fêmeas não. Isso é o que difere o macho da fêmea, é a juba. Então a juba nada mais é do que um dimorfismo sexual. Trazendo para as aves, por exemplo, a gente tem um exemplo dos pavões, em que há um dimorfismo sexual muito grande e muito característico, que é o rabo dos machos, quando aquela cauda se abre, e é uma característica dos pavões, que é algo que os machos têm e as fêmeas não. Nas calopsitas não é diferente, tá, gente? Existe dimorfismo sexual nas calopsitas também, mas existem dois pontos a ser observados nesse caso. O primeiro é que o dimorfismo sexual só é visível na fase adulta. Então, se você pegar dois filhotes da mesma mutação, um macho e uma fêmea, eles não têm diferença visível alguma. Você não consegue dizer no olho se aquele filhote é macho ou é fêmea. E a segunda ressalva importante de fazer é que ele não é detectável em todas as mutações. Então você pega, por exemplo, calopsitas albinas, arlequins clear, algumas marcações de arlequim e até mesmo os próprios lutinos, mesmo criadores experientes, têm dificuldade em dizer se a ave é macho ou fêmea, mesmo ela sendo adulta, porque são mutações em que o dimorfismo sexual fica muito tênue ou praticamente invisível a olho nu. Mas então, como saber o sexo da sua calopsita antes dela atingir a maturidade sexual? Porque nós criadores precisamos saber o sexo das aves o quanto antes, para poder formar os casais. E para quem é simplesmente um tutor de aves, ele também quer saber o sexo da ave, às vezes até para pôr o nome, ou às vezes porque ele quer arrumar um parceiro para aquela ave. É muito importante você descobrir o sexo da sua ave o quanto antes possível. E como é que a gente faz isso sem depender do dimorfismo sexual? Bom, tem duas formas. A primeira é a sexagem. A sexagem é uma forma altamente confiável, só que não é um processo tão simples. A sexagem nada mais é do que você enviar o material genético da sua ave para um laboratório especializado. Esse laboratório vai analisar o conteúdo genético que você enviou e vai te entregar um resultado dizendo o sexo da sua ave. Então é um processo que não é tão simples e também custa dinheiro. Mas é uma opção super válida. Se você tem condições de fazer o exame de sexagem, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas a segunda forma, e a forma que eu quero ensinar você hoje, é a análise genética, e muita gente não sabe disso. E análise genética nada mais é do que analisar a mutação da sua ave, isso mesmo, a cor da sua ave. E a cor da sua ave pode determinar o sexo dela. E para a gente entender um pouco melhor como é que funciona isso, eu preciso explicar para vocês um conceito de mutação que chama mutação sexo-ligada. Tá? Esse é um conceito de mutação que não existe só nas calopsitas, existe em praticamente todas as espécies, para não dizer todas, mas nesse caso a gente está falando especificamente das mutações de cor sexo ligadas nas calopsitas, tá? E quais são essas mutações? São essas mutações aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Mas João, existem outras mutações que são sexo ligadas nas calopsitas? Sim, existem. Tá, mas são mutações mais raras e eu acho que não vale a pena citar essas mutações mais raras aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso a essas mutações. Então, para simplificar o conteúdo hoje, eu vou tratar apenas das mutações que estão aparecendo aí na tela para vocês, tá? E são elas: a mutação pérola, a mutação canela. Aqui vocês estão vendo o exemplar de arlequim cara branca canela, tá? Então é uma combinação de mutações, mas vamos focar só na mutação canela, que é esse tom meio bege aqui nas costas dele. A mutação lutino e a mutação albino. O albino e o lutino são a mesma mutação, tá? A única diferença é que o albino é uma combinação de duas mutações, cara branca
e lutino, ou hino, que é o termo técnico para se chamar o lutino. São a mesma mutação, mas como são duas cores diferentes, eu coloquei os dois aí para ficar mais fácil de entender, beleza? Mas João, já entendi que tem a ver com essas 4 mutações, mas como que eu descubro o sexo do meu filhote olhando para a cor dele? Vamos lá. Nesse vídeo eu não vou entrar nos termos técnicos de genética para explicar para vocês o porquê que acontece esse fenômeno nas mutações sexo-ligadas, mas o que vocês precisam entender é o seguinte. Nas mutações sexo-ligadas, o pai passa uma informação genética para os filhotes, tanto fêmeas quanto machos. Porém, a informação genética que ele passa para os machos acontece de uma forma incompleta, enquanto que para as fêmeas ele passa essa informação completa. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que quando você tem um casal em que o pai apresenta uma mutação sexo-ligada e a fêmea não, todos os filhotes fêmeas que nascerem desse cruzamento vão ser da cor do pai. Vamos aqui para o próximo slide, vocês vão entender melhor. Então, como saber o sexo pela mutação? A primeira forma, um cruzamento entre um macho de uma mutação sexo-ligada e a fêmea não. Então, voltando para o slide anterior, se você tiver um cruzamento em que o seu macho seja de uma dessas mutações e a fêmea não, todos os filhotes que nascerem iguais ao pai, obrigatoriamente, 100% de certeza, serão fêmeas. É isso mesmo. Isso é um princípio matemático da genética. Então, isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, isso aqui são dados científicos. Então, toda vez que você tiver um macho de uma mutação sexo-ligada com uma fêmea que não é, todos os filhotes que nascerem iguais ao pai são fêmeas. E a segunda possibilidade é um cruzamento em que nenhum dos dois é de nenhuma mutação sexo-ligada, mas nasce desse cruzamento um filhote de uma mutação sexo-ligada, ou seja, uma dessas 4 mutações aí. Nesse caso, 100% dos filhotes que nascerem de um casal que não é de uma dessas mutações e ele nascer dessas mutações, 100% serão fêmeas também. Mas é preciso ficar atento a um detalhe, tá? Só se o filhote for de uma dessas mutações. Então vamos a um exemplo. Você tem um casal cinza na sua casa e ele reproduz e saem filhotes de uma outra cor que não é cinza, porém não é uma dessas cores que você viu aí na tela. Então esse filhote vai ser fêmea também? Nesse caso não, porque aí se trata de uma mutação recessiva que não é ligada ao sexo. Então aí vai nascer tanto machos quanto fêmeas dessa mutação, beleza? Mas para não ficar só na teoria, vamos para um exemplo real e vocês vão entender um pouco melhor essa ideia de sexo através das mutações. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é de um casal que eu tenho aqui na minha casa e é uma combinação muito interessante, tá? Vocês estão vendo aqui um macho pérola, canela, com uma fêmea pérola cinza. Tá? O que acontece com esse casal? O macho, ele tem uma combinação de 2 mutações, canela e pérola. As duas são sexo-ligadas, só que a fêmea também é pérola. Então, como os dois são pérola, a gente desconsidera a mutação pérola. Porque se você tem 2 aves da mesma mutação e essa mutação é uma mutação sexo-ligada, você não consegue diferenciar os filhotes machos das fêmeas, tá? Mas esse macho tem uma mutação a mais, que é a mutação canela. Então a gente desconsidera a mutação pérola e a gente vai focar na mutação canela. Nesse cruzamento especificamente, 100% dos filhotes vão nascer pérola, porque eles vão herdar essa herança genética tanto do pai quanto da mãe. Mas a mutação canela, o pai ele vai passar a informação incompleta para os machos e a informação de forma completa para as fêmeas. E olha o que vai acontecer. Essa aqui é uma calculadora genética, tá? Ela tá em inglês, mas aqui tá exatamente o cruzamento que eu falei para vocês. Aqui no 1.0, que quer dizer macho, tá um natural canela opalino, que é um pérola, e aqui no 0.1, uma natural opalina, que é uma fêmea pérola cinza. E olha só que interessante no resultado dos filhotes. 100% dos machos vão ser iguais à mãe e 100% das fêmeas vão ser iguais ao pai. Então, nesse cruzamento em específico, 100% dos filhotes que nascerem já são autossexados. O que é isso? Eu vou saber o sexo de todos os filhotes que nascerem a partir do momento que eu conseguir descobrir a cor das penas deles, sem precisar fazer sexagem e sem precisar esperar o dimorfismo sexual. Vamos para o segundo exemplo, vai ficar mais fácil de entender. O segundo exemplo é um cruzamento entre um macho lutino e uma fêmea cinza. No caso desse cruzamento, o macho é de uma mutação sexo-ligada e a fêmea não. O que vai acontecer com esse cruzamento? 100% dos filhotes machos vão nascer iguais à mãe, cinzas. Eles portam a mutação hino, sim, porque ela veio de forma incompleta através do pai, mas eles são cinzas. E 100% dos filhotes lutinos são fêmeas, iguais ao pai. Esses foram os 2 exemplos que eu trouxe para vocês, mas vocês podem aplicar isso para qualquer uma das mutações sexo-ligadas. Seja pérola, seja canela, seja lutino, seja cara branca, tá? Qualquer uma dessas mutações vai funcionar essa lei genética da herança sexo-ligada. Mas, João, por que acontece isso? Qual que é a explicação científica por trás
desse fenômeno da genética. Esse é um conteúdo muito técnico que eu não tenho tempo de explicar aqui para vocês. Mas para quem assistiu o vídeo até aqui e tem interesse em estudar mais genética, o primeiro link da descrição é um conteúdo exclusivo para você que quer se aprimorar em conteúdo genético. Lá está explicado o porquê que acontece esse fenômeno genético. E não só esse, vários outros. De gene sexo ligado é só um dentre vários outros que a gente encontra nas calopsitas. Recessivos, dominantes incompletos, parcialmente recessivos. Então, se vocês têm interesse em aprender um pouco mais sobre isso, o primeiro link da descrição é um conteúdo exclusivo para quem quer se aprofundar em genética, tá? É um conteúdo que, sinceramente, no Brasil, com esse nível de conteúdo, por essa acessibilidade, eu não conheço nenhum outro conteúdo. E para você que não se interessa por esse tema, pode pular essa parte do vídeo, mas para você que chegou até aqui, eu vou deixar um presente na descrição desse vídeo também, tá? O segundo link da descrição vai ser um e-book que eu mesmo escrevi, que é um guia de mutações completo para quem quer aprender mais sobre mutações. Lá tem mutações de ringneck, calopsita e periquitos australianos. Esse e-book é de graça, só que eu não vou deixar por muito tempo aí na descrição. Então, se você está vendo esse vídeo depois de muito tempo que esse vídeo foi lançado, pode ser que o segundo link não esteja mais aí, mas o primeiro link ainda vai estar. Pode clicar aí e conferir esse conteúdo exclusivo que eu estou disponibilizando para vocês. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários se você acha interessante ter uma série aqui no canal falando só sobre genética. Tem muita coisa para falar, mas eu só vou fazer essa série se realmente tiver pessoas interessadas, porque senão não vai valer a pena fazer esse tipo de conteúdo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham aprendido algo novo, curtido esse tipo de conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.